Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Aline e nesse vídeo eu vou responder algumas perguntas de inscritos aqui no canal. São pessoas que comentam aqui nos vídeos as dúvidas que têm. Aí eu respondo através de vídeo, sim, tá? Como eu estou fazendo aqui. Algumas vezes uso gráficos e hoje eu não vou usar nada, vai ser somente uma conversa. A primeira pergunta é a seguinte: Aline, queria muito ouvir de você, que tem um conhecimento na base crística, que essa é a minha linha de trabalho, tá? Para você que chegou aqui agora, eu trabalho com energia crística, mais precisamente com a energia do divino feminino, que é a espiritualidade. Divino feminino é a espiritualidade, o contato com você mesmo, não é algo externo, é dentro de você. O que você acha da ferramenta mesa DNB, ou mesa de reprogramação neurobiológica, que trabalha na base de ferramentas dos anjos da criação? Ela queria entender me ouvindo mesmo, tá? Que eu coloquei a postagem falando, né, que eu ia responder desse jeito. Então, a primeira pergunta que nós podemos nos fazer, tá? Lembrando que eu não sou dona da verdade, é a seguinte: quem são esses anjos da criação? Esses seres que eu vou me conectar ao fazer essa mesa, certo? Quem são esses anjos? Segunda pergunta: como eles conseguem me reprogramar? Porque aqui fala, olha, é reprogramação neurobiológica, que essa mesa, ela trabalha para reprogramar as nossas crenças, para desbloqueio de prosperidade, desbloqueio em relacionamento. Prosperidade eu vejo como forma geral, tá? Então é dinheiro, relacionamento, amizade, trabalho, essas coisas. E eu já pedi para fazer um tratamento para mim, então eu conheço, assim, em partes, porque eu não tinha a consciência que eu tenho hoje, tá? Então, primeira, eu já fiz duas perguntas aqui que nós temos que nos fazer. Isso aqui são perguntas que eu faria para mim há um tempo atrás, tá? Se eu pudesse voltar no tempo atrás, para a Aline, que há 2 anos atrás pediu para fazer essa reprogramação, eu ia me fazer essas perguntas antes de fechar ali, comprar o produto. Eu ia me perguntar isso aqui para ter certeza se realmente seria bom para mim, tá? Como eles sabem o que eu preciso? Como que esses anjos da criação vão acessar o que realmente eu preciso? As minhas crenças, como que eles vão me reprogramar? Como que eles vão fazer isso? Tá? Como eles me veem? Me veem no sentido da minha posição dentro da fonte criadora, tá? O meu papel no mundo. Como que eles me veem? Eles me veem como um ser que tem força para superar, ou eles me veem como um ser inferior que precisa deles? Eu ia começar a perguntar isso na minha mente para, sabe, para me colocar no lugar ali deles, desses seres. Tá? Como que eles me veem? Como que eles estão trabalhando? Em que sentido que eles querem fazer isso? Quais os gráficos, geometrias que tem nessa mesa? Quais os gráficos, geometrias, desenhos, códigos? Quais os códigos que tem nessa mesa? Será que eu gosto desses códigos? Eu sinto afinidade? Eu olhei para essa mesa, eu vi ali os elementos, certo? Eu anotei algumas perguntas aqui só para ter uma direção na nossa conversa, mas eu me perguntaria assim: por que que essa pessoa não pode me ensinar a fazer essa reprogramação, eu mesmo me reprogramar, e eu tenho que deixar que alguém faça por mim? Por quê? E por que que eu estou falando sobre essas perguntas aqui? Um ponto interessante aqui para nós não entrarmos no julgamento é entender que cada um está em uma fase da jornada, certo? Cada um de nós está em uma fase. Tem pessoas que se sentem independentes, se sentem incapazes, e tem essa questão da idolatria, que é a questão assim, nossa, anjos da criação, é um ser muito puro e eu sou impuro, eu não consigo fazer isso, então eu preciso que alguém faça por mim. Então, quando nós estamos inseridos dentro de um sistema de crenças,
em que existe um ser superior a mim, existe um anjo, existe um arcanjo, existe um mestre, existem deuses santos que são superiores. São seres imaculados, seres que não fazem sexo, seres que abdicaram de dinheiro, e eu aqui sou um ser humano que precisa me conectar com outro, que eu tenho, sim, desejos sexuais, eu preciso de dinheiro, eu quero andar bem vestido, então eu sou assim, né? O quê? Perto desse ser que é puro, que é imaculado. Então, tudo vai depender desse sistema de crença que nós estamos inseridos. Porque para algumas pessoas, isso aqui pode funcionar, essa mesa, tá? As pessoas vão lá, colocam o nome dela, a pessoa opera, ela fala o que foi trabalhado, e essa energia aqui é multiplicado, vai multiplicando assim, vai ser enviado 1000 vezes, vezes não sei quantas vezes, então você vai receber isso, assim, como se fosse o resto da vida, você vai recebendo aquela energia, tá? E isso, por exemplo, eu vou trazer aqui uma perspectiva para quem está no despertar espiritual. Se, por exemplo, daqui 2 anos, 3 anos, aquela energia não fizer sentido para você, você tem um vínculo aqui, ali, que aquele ser vai ficar enviando a frequência para você da mesa o resto da vida, que fica lá, vezes 2.000 vezes, que a pessoa precisaria de um tratamento de 50 meses, porque o negócio dela estava muito profundo, então aquele ser ali vai ficar enviando aquela energia, mas não sei quantas vezes. Pode ser positivo para uns, mas para outros não, tá? Então, o que eu estou trazendo aqui é uma forma de olhar para esse tipo de ferramenta. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que eu quero me conectar com esses anjos da criação? Será que eu quero que alguém faça o trabalho por mim? Porque esse tipo de ferramenta, né, essas mesas, a pessoa só recebe, ela não tem um conhecimento ali, de como funciona o sistema, por onde a energia está entrando, por onde que ela está saindo, o que está acontecendo. Ela não está aprendendo, ela está na posição de aluno receptivo, ela não está na posição de eu vou crescer, eu vou evoluir. Ela só quer. Não, foi uma. Vou tirar essa palavra aqui. Porque ela, sei lá, cada um tem um jeito, né? Mas ela está numa posição que é o resultado. Ela quer a reprogramação. Ela quer colher o fruto, sabe? E aí entra aquela história que nós conhecemos. Ensinar a pescar e não dar o peixe. Então, tem ferramentas que querem nos dar o peixe, e muitas vezes nós entramos nisso quando nós queremos o lado oposto. Mais uma vez, não há nada de errado a pessoa querer se conectar a esse tipo de ferramenta. A questão é quando a pessoa quer uma outra coisa e está ali porque não está compreendendo a dinâmica do processo, tá? Isso que nos deixam em confusão, nos deixam divididos. Eu vou continuar lendo aqui o comentário dela, porque tem uma espécie de depoimento, tá? Que ela fala assim: porque um dia fiz, faz alguns anos, de início fiquei bem, ajudou no útero, mas depois a energia que eu sentia era muito pesada, e nisso fiquei procrastinando meses com a vida toda travada, tá? E ela pede, fala mais sobre, por favor. Então, assim, por um tempo fez sentido para ela, mas depois não. Por quê? Mas vamos olhar com carinho aqui, com muito amor, com muito respeito, que a pessoa se abriu, né, confiando para receber um auxílio. Essa pessoa quer curar o útero. Curar o útero é curar o divino feminino, que é algo oposto que essas ferramentas fazem, que é alguém vai fazer por você e não inspira você resgatar o seu feminino. Não deixa o poder nas suas mãos, toma o poder para si, que é eu faço por você. Para algumas pessoas pode funcionar por um tempo, dependendo do que elas querem, para outras não. Como foi o caso dessa pessoa aqui, que quer outra coisa, ela quer curar o feminino dela, tá? E curar o feminino é essa reconexão direta. Eu não consigo fazer por você. Eu, como mentora, professora de Divino Feminino, que é espiritualidade, eu não consigo fazer por você. Eu posso te explicar, te inspirar para você acender a sua chama. É igual acender churrasqueira.
Eu fico lá com o vento, você joga um álcool lá, coloca um pão, um negócio e tipo, fica lá incentivando. Eu não posso, sabe, fazer ali pela pessoa, porque senão eu coloco uma água ali e apago o fogo. A pessoa tá lá tentando levantar o fogo, aí eu intrometo e apago, entende? Mais ou menos nesse sentido. Eu acho que o exemplo não foi muito. é, não foi muito. Qual que é a palavra? Deixa pra lá, mas eu acho que você entendeu, tá? O exemplo não foi muito útil nesse caso aqui, mas deu para você entender. Que eu vou lá, intrometo e jogo água. Tem que deixar a pessoa mesmo ensinar, acender a churrasqueira. É isso. Pronto. Porque eu erro também. Então, o exemplo foi útil, sim. É esse exemplo. É esse aqui. Olha só. Eu fui explicar uma coisa e expliquei errado. Ficou confuso. E é isso que acontece quando a gente quer fazer pelo outro. É isso que acontece quando a gente quer falar quem o outro é. O que está doendo no outro. O que o outro tem que curar. Fica confuso. Se eu vou tentar acender a churrasqueira para a pessoa, ou vai surgir um efeito contrário, eu vou apagar. Eu tenho que ensinar, acende a churrasqueira assim, assim. E desse jeito a pessoa vai tentando, porque senão dá errado. Vira essa confusão que aconteceu agora, que eu fui dar o exemplo e ficou uma coisa confusa. Porque eu vou dar opções. E é bem isso. Tem gente que acende com pão, tem gente que acende com ventilador, que fica o ventilador lá soprando, outras pessoas ficam abanando, tem gente, tem vários jeitos de acender a churrasqueira. E eu coloco as opções e a pessoa vai lá e acende a própria churrasqueira. Porque senão vai dar um efeito contrário, vai virar uma bagunça, vai virar uma zona, tá? Então, quem está nesse processo de trabalhar o divino feminino, isso aqui pode não funcionar. Pode até ser útil por um tempo, mas depois pode desmoronar, tá? Porque alguém está querendo fazer por você. E aí vira essa confusão danada. Você não sabe se está acendendo, se está apagando, o que está acontecendo. E isso não acontece só com essa mesa, qualquer um, tá? E assim, eu já entrei nisso dos dois lados, de operar e de receber. E é interessante porque começa mais ou menos assim. A gente está se sentindo enfraquecido e vai pedir ajuda. Normal, isso é normal. Aí você faz ali o processo, aí você alcança uma força, aí você começa a operar, a fazer aquilo. Porque aí você entra naquele. Se você tiver dentro de si, tá? Se tiver, não é com todas as pessoas que acontece isso. Se tiver dentro de si aquele complexo de Salvador, eu quero fazer pelo outro, eu tô aqui para ajudar o outro, eu tô aqui para viver para o outro, eu tô aqui fazendo um sacrifício para a humanidade, eu tô aqui cuidando dos outros. Você começa como consulente, você depois passa para o operador, para aquele que faz, porque é mais ou menos essa dinâmica, tá? Não são todas as pessoas que pensam assim, sentem assim, agem assim com operar as mesas, mas pode acontecer. E aí cabe a você discernir, tá? E se for o seu caso que você está operando, reflita. Eu não sou dona da verdade. Reflita o que está dentro de você, o que você quer. Qual que é o caminho que você quer seguir. Aí tem uma outra pergunta aqui que eu vou trabalhar junto com essa, que já está no mesmo sentido. Aline, poderia explicar sobre os mestres ascensionados, cristais como a ametista e deuses variados, inclusive como formas animalizadas como Ganesha, Oxumaré e outros. Também sobre os raios como violeta. Aí nós podemos nos perguntar, por que precisamos nos conectar a um mestre ascensionado, um mestre fora da nossa estrutura? Se nós temos uma identidade ascensionada, por que nós precisamos de um mestre? Por que nós precisamos de um raio de nascimento? Por quê? O
se nós temos assim, várias situações, sabe? Que eu vou até emendar aqui esse assunto com a astrologia. Tem várias situações que podem nos influenciar, além de data de nascimento, dia da semana, horário, essas coisas. Nós temos traumas, nós temos experiências pessoais, nós temos vitórias pessoais, nós temos cursos que fazemos, nós temos meditações que fazemos, nós temos várias situações. Por que nos identificar com essas situações externas e querer nos encaixar em uma caixinha, nos enfiar ali numa caixinha? Porque tem essa situação. Ah, se eu nasci no domingo, meu mestre é o Memória. Ah, se eu nasci numa sexta, é mestra nada, sabe? Por que isso? Tá? Da onde vem essa informação? Da onde que vem isso? Por que se conectar a um mestre, a um raio específico e falar que aquele é o nosso raio? E essa busca é algo que nós temos que nos perguntar, porque é aquilo que eu falei. Muitas vezes nós começamos como a pessoa que vai atrás e depois nós espalhamos esses conhecimentos. Quais são os nossos desejos? Quais são as nossas faltas, as nossas carências? O que nós realmente queremos com essa situação? Nós queremos ser salvos por alguém ou nós queremos salvar alguém? Tá? No meio espiritualista tem muito desse complexo. Complexo, vítima, vitimização, salvador, essa coisa do algoz. Então, qual que é a motivação? Somos diferentes dos deuses, porque aqui ele pergunta, né? Ele fala para explicar sobre esses deuses. Nós somos diferentes aos olhos da fonte criadora. Nós somos diferentes de Ganesha, Oxumaré, Iemanjá e assim por diante, Lakshmi, essas deusas e deuses. Nós temos alguma diferença? Então, assim, se para você, por exemplo, né, você fala assim, Aline, para mim a fonte criadora é energia, é tudo que é amor. Seu racional pode estar assim. E no seu coração, você sente realmente que é assim? Porque se Deus é amor, se Deus é energia, se a fonte criadora é energia, por que que existe um ser superior a mim? Se tudo é a mesma coisa, se para a fonte não tem diferença. Então, pode ter uma desconexão entre coração, entre sentimento e mente, que isso é uma característica da queda da energia feminina. Quando nós nos desconectamos da nossa emoção, aí nós pensamos, nós temos o conhecimento, tem as mensagens que são registradas, né, informações, livros, mas nós não sentimos aquilo de verdade, nós ficamos só no racional. E aí nós continuamos a buscar fora. Então, são situações que não acontecem só com ou com outra pessoa, acontecem com nós, enquanto humanidade, tá? Todos nós estamos suscetíveis a cair nesse tipo de desinformação, nesse tipo de armadilha para nós sairmos de nós mesmos e buscar fora. Todos nós. Então, quando você se deparar com algum tipo de situação que você fala assim, poxa, não acredito que eu caí nisso, cuidado com esse sentimento, tá? Uma atenção, assim, uma sugestão. Cuidado com esse sentimento de culpa, de sentir, sabe, mal, porque nós estamos em processo de aprendizado. Então, realmente, uma hora ou outra pode acontecer. E quando você percebe, é mais motivo de se orgulhar, assim, nossa, poxa, estou realmente reconhecendo que algo não vai bem, que está diferente daquilo que eu acredito, daquilo que eu quero. E aqui fala assim, né, sobre os cristais como ametista. Aí eu faço uma pergunta: nós realmente precisamos dos cristais? Os cristais têm consciência. Aí volta aquela mesma questão. Todos nós temos consciência, não é verdade? Todos nós, é toda a fonte criadora. Então, será que realmente eu preciso ter um cristal ali sobre o meu domínio para as minhas motivações, para as minhas intenções? Será que eu preciso disso? Tá, gente? Lembrando que esse tipo de pensamento, de perspectiva que eu estou trazendo é para quem quer ascensionar, tá? Esse equilíbrio de feminino e masculino
é para a ascensão que eu passo aqui, para quem quer ascensionar. É claro que isso vem como resultado uma vida mais leve, abundante, você sentir melhor, né? Até esse é uma das. Sentir melhor é um dos meus focos, que eu trabalho em mim, sentir melhor, e aí vem como resultado relacionamento e tudo mais. Mas, assim, esse tipo de conteúdo que eu estou passando é com essa intenção. E aí você separa aquilo que é bom para você e para o seu caminho. Então, fica aí esse questionamento. Será que eu preciso mesmo me agarrar a coisas materiais, acender uma vela, ter um cristal de proteção? Será que isso é importante para mim? Será que não está no momento de me conectar comigo mesmo, com a minha essência, com a minha luz e com o meu som? Porque dentro dessa matriz temporal que nós estamos vivendo, né, que tem a sua matriz de energia, que é o divino feminino, nós temos a nossa luz, que é o divino masculino, e o nosso som, que é o divino feminino, tá? Então, quando eu falar, se conecte ao seu som, ao seu divino feminino, ao seu som. Para você escutar o seu som, é necessário silêncio. Então, será que realmente nós precisamos algo além disso nesse momento para fazer essa conexão mais sutil, mais profunda com nós mesmos, conosco? Será que nós precisamos? E no caso, você falar assim, ah, Aline, eu quero fazer esse tipo de conexão, aí tem como você trabalhar com esse cristal, tá? E você conecta com o seu mestre interior, com a sua centelha, para trabalhar essa conexão de forma mais pura, gentil possível, porque ali tem uma consciência, tá? Acho que é só isso mesmo que eu tinha para responder aqui. Gratidão, até mais, tchau, tchau.